Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa, não é nem um programa, mais uma entrevista, um bate-papo com um amigo, reprogramador mental, coach, hipnoterapeuta, Alexandre Nascimento. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, olá sim, tudo bem pessoal? Então vamos lá, Alexandre, eu já falei um pouquinho aqui, já falei que você é coach, que você é hipnoterapeuta e é reprogramador mental. Alexandre, ela é de Iguatu, Ceará, é isso, né? Isso. Iguatu fica mais ou menos aonde? Fica na região sul, centro-sul do Ceará, a 380 km de Fortaleza. 380? Isso. Dá uma boa caminhada ali, né? Dá sim. Dá uma boa distância. Bom, já sabe que lá no Ceará já tem que ir procurar lá pra cima, 380 km de Fortaleza, tem o Alexandre. Alexandre, eu já falei um pouquinho de você, eu quero que você fale de você. Quem é o Alexandre, me conta um pouquinho da sua história, do trabalho que você desenvolve. Ok. Alexandre por ele mesmo. Exatamente. Primeiro vou começar com como é que eu me envolvi nessa área de hipnose, coach e PNL. Acho que como a maioria, primeiro eu me interessei por hipnose, como a maioria das pessoas se interessou, vendo o Fábio Puentes na TV há muito tempo. Grande Fábio Puentes. Isso. Embora o que a gente faça hoje não seja hipnose de palco, mas aquilo foi que despertou a gostar de hipnose, a querer fazer, aprender como é que ele fazia aquilo. É o fenômeno hipnótico em si. Então naquela época não tinha facilidade que tem hoje, de vídeos no YouTube, internet, grupos no Facebook, essas coisas. Então tudo tem que ser através de livros. A gente aprendia na unha, né? Era na unha e lembro que o primeiro livro que eu consegui comprar de hipnose foi o Hipnotismo Prático. De Roth. É isso, né? Ernest Roth. Ernest Roth. E ali comecei a ler e sem entender como é que o processo, como é que aquilo funcionava. E comecei a praticava com o primo, com um amigo e tal. Mas aquela coisa não evoluiu. Então, um dia eu vi, o tempo foi passando, né, fui me envolvendo com outras coisas, e um dia, muito tempo depois, eu vi uma matéria do pessoal dos Hipnomasters no Jô Soares. Acho que era o Valentim Baltresca e o Valentim. Aí, então, eu quero fazer esse curso, e eles anunciaram lá que tinha um curso, entrei em contato, vim para São Paulo, foi o meu primeiro curso de hipnose então. Foi onde comecei a aprender as técnicas e tal, de hipnose clássica, como é que funcionava, o que era hipnose realmente, hipnotizei as primeiras pessoas realmente e tal. Então a partir dali eu comecei uma caminhada e fui me apaixonando cada vez mais, fui fazendo vários e vários cursos e sempre tem aquela dificuldade da distância, né? As pessoas sempre colocam isso, quando eu vejo alguém anunciando um curso, alguém fala assim, se fosse em estado tal. Mas eu tive que, Maomé teve que ir até a montanha. É a montanha, teve jeito, né? Então, foram todos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Acredito que a maioria dos grandes mestres da hipnose hoje eu já fiz curso. Aprendi muito, quero aprender muito mais. O que você contou aí me lembra aquela história de quem quer faz, né? Quem não quer vai arranjar uma desculpa. Verdade. Sempre. Se você quiser fazer alguma coisa de verdade, tem um ditado antigo que diz que quando você tem uma vontade, você já tem um caminho, né? Então é só seguir o caminho. O pessoal espera que o caminho esteja perfeito, acabado, né? Ou seja, não, eu quero fazer um curso, o cara tem que vir aqui. Você quer ver? Você é do Nordeste. Lógico, quando eu já fiz muitos cursos que eram caros, mas que pra mim não saíram caros. Por quê? Porque eles se pagaram, eles valeram o quanto eles pesaram para mim, então eles já não foram caros. Valeram cada centavo. Cada centavo. Alguns não valeram tanto, mas uma dica que eu pegava ali dentro, eu já me valia aquilo. Mas o que eu vi muito acontecer é assim, o pessoal fazendo, às vezes, eu vou te falar do Nordeste, que acontece muito às vezes quando a gente programa cursos, né? O pessoal fala, mas o preço tá caro e acaba não fazendo. Aí o pessoal fica me perguntando, por que você não vai trazer mais cursos para cá? Eu falo, mas aí quando eu monto curso aqui em São Paulo, o pessoal desce do Nordeste, vários,
ele gastou gastou com passagem, hospedagem e o curso. Enquanto se ele tivesse feito lá em cima, ele teria gasto só com o curso. Ou seja, e aqui ele veio pagar o preço daqui, que ele disse que seria o preço que ficava lá em cima. Ele pagou o preço daqui, mais todos esses elementos. Isso, verdade. Isso eu estou falando do Nordeste, mas acontece com o pessoal do Sul. Tem muitas pessoas que vêm do Sul. Então eu acho que o empecilho acho que é a vontade, a determinação de fazer, né? Como você disse agora, que você foi, todos eram São Paulo ou Rio, e você não estava no eixo São Paulo-Rio, né? Falando de vontade, eu lembro de uma frase que fala que mais forte do que uma bomba atômica é a sua vontade. É o poder da vontade. É a vontade. Você tem a vontade, você vai lá, né? É. Bom, você fez vários cursos, Alexandre. Qual era a sua maior dificuldade? Qual era a sua maior dificuldade? Justamente a maior dificuldade é... Colocar em transe é fácil. Eu acho que a maior dificuldade é o seguinte: colocou em transe, tá? E agora? O que faz depois? O que faz depois? Tá? Qual é o próximo passo? Ele está fazendo propaganda de reprogramação, então. Qual é o próximo passo? Eu vou seguir. Quais são as 10 sessões que estarão disponíveis a partir de agora para que eu transforme a vida dessa pessoa para melhor? Porque a brincadeira é assim, no começo eu não queria dar cursos de hipnose, né? Eu até ajudei outras pessoas em montar curso. Eu falo, por quê? Porque tinha um monte de curso. Eu conto isso em alguns vídeos meus, e o pessoal fala, será que é verdade? Mas é verdade. E eu vi muita gente falando de hipnose clínica sem ser clínica, apesar da gente não estar hoje falando da hipnose clínica. Então eu falei, vou fazer o seguinte, vou ensinar a reprogramação mental, que só eu fazia, que era como eu fazia todo aquele processo. Então, tanto que hoje eu divulgo muito com uma das frases que eu falava no começo, quando as pessoas me ligavam perguntavam, bom, e aí, colocou em transe, você aprendeu hipnose, aprendeu isso, aprendeu aquilo, e agora, o que você faz depois? Como é que você faz isso? O que você vai fazer? E foi na época que eu criei o Reprogramação Mental pensando nisso, não o curso, eu já tinha feito a metodologia, já teria daquela maneira. Eu era pensando justamente nesse problema, qual é o próximo passo? O que você vai fazer? Você está com as mesmas coisas, as mesmas situações e se enrolando do mesmo jeito. E aí uma outra dificuldade é o seguinte, você colocou em transe, tá? E acontece uma aberração, Sim. Por exemplo. O que é que eu vou fazer para tirar aquela pessoa dali, naquele momento? E uma coisa que eu aprendi nesse curso de reprogramação mental, que eu lembro uma frase que você disse, quando a pessoa está no poço, você quer ajudar a tirar aquela pessoa do poço, ou ela vai descer. O que é que você tem que fazer para ela se sentir segura, se acontecer algo de errado? Você tem que ter uma corda. Você tem um resgate. Uma forma de você tirar. Se acontecer algo de errado, ela acionar e ela sair dali rapidamente de forma segura. E foi isso que eu... Você vê que você até tenta se impor bem. Veja aí. Eu falo que as âncoras no processo de terapia, lógico que não são todas as linhas terapêuticas que usam âncoras, pelo menos não conscientemente. Então o que acontece? A pessoa começa um processo terapêutico, não sabe se vai ter uma abreação, como é que vai ser, e ela não tem um elemento de resgate. Aí o indivíduo entra numa catarse, lá numa abreação profunda, e o que acontece? Ninguém sabe tirar. Isso já aconteceu em cursos, que eu já vi falar, vi de terceiros acontecendo, e casos mais longos, até de uma pessoa ficar 30 minutos numa abreação e ninguém conseguir tirar. Falei, mas se tivessem feito pelo menos uma âncora, aquela assim, meio descaradinha de botar a mão no ombro, tudo bem com você? E legal, como é que você está agora? Ah não, tô bom e tal. E agora isso, já teria pelo menos um elemento, podia não ser tão potente, mas já teria um elemento de resgate, alguma coisinha, né? Isso, é verdade. Mas às vezes o pessoal esquece disso. Até eu já falei em artigos meus antigos que falavam o seguinte, que ninguém deveria começar a fazer um atendimento sem saber fazer âncora e sem saber rapport. Você até citou, antes Falando do rapport. Sem E estabelecer um rapport. E eles começam. Não, mas o rapport é pior ainda, que você passa 5 anos nas faculdades de psicologia ouvindo professores dizerem que não, mas tem que ter rapport, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Até a terceira sessão é para criar vínculo. Falei, puxa, até a terceira, eu tenho que criar vínculo nos primeiros 10 minutos, senão ferrou.
Senão ele não vai ser meu cliente, não vai ser meu paciente. Não é isso? O rapport já acontece naquele momento aqui. Falei, como é que ele passa, e pior que ele se passa os 5 anos dizendo, isso é importante, mas não ensinam de verdade como fazer. Só dizem que é importante. Eu falo, ou a gente aprende isso, ou não aprendeu nada. Essa semana eu li sobre um texto, em algum lugar na internet aí, uma pesquisa sobre o cara, ele falava sobre como você criar um rapport instantâneo quando você vê a primeira vez os primeiros segundos, né? Sim. Que aquilo é inconsciente. A sobrancelha. Quando você vê a pessoa pela primeira vez, inconscientemente você faz isso. Que é o sinal de interesse. Sinal de interesse. Você desperta no inconsciente da pessoa o interesse em você. Fica a dica aí para as pessoas que estamos vendo agora. São os gestos ou trejeitos atávicos, ancestrais. E você vai encontrar muito material disso num livro chamado O Macaco Nu, de Desmond Morris. O Macaco Nu, eu sempre gosto de lembrar isso aqui, que ele, para mim o título está mal traduzido. Traduzem nu como sinônimo de pelado. Em inglês seria macaco pelado. Pelado originalmente é sem pelo, não é nu. Então nós somos macacos sem pelos. Então, com roupa ou sem roupa. É um macaco sem pelo. Então ele vai mostrar muito disso, daquilo que nós nos orgulhamos falando que somos racionais, muito vem daquilo que são comportamentos dos primatas. E nós reproduzimos esses comportamentos dos primatas. Aí entra a história do cérebro reptiliano, aquela história. Isso, que aí vai entrar os funcionamentos cerebrais, né? E algumas atitudes nossas. Bom, você fez o Reprogramação Mental quando nós ministramos uma turma em Juazeiro do Norte, Ceará, grande Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero. Verdade. O que fazer o Reprogramação Mental, Alexandre, representou para você? Representou um salto muito grande no sentido de você saber exatamente cada passo a tomar em cada sessão. Desde a técnica inicial, que eu acho muito poderosa. Qual que é? Que é a técnica de você do perdão. Ah tá, eu deixei ele falar, tá, né? A técnica do perdão. Como também uma técnica que mexeu muito comigo, que é a jornada do herói. Jornada do herói. Essa técnica recomendo às pessoas que estão nos vendo agora, que se permitam conhecer. E como é que você acha que representou uma mudança muito grande? Em que sentido? No sentido de você saber atender de forma eficiente. Tá? Aquilo que você falava sobre terapia super breve. Né? Sim. Você ir direto ao ponto, você ter aquelas ferramentas, começar a ver mudanças a cada sessão e você saber exatamente que aquilo está sendo feito conforme você já tem na sua cabeça tudo que vai acontecer e como você vai agir naquela maneira. No seu sítio de utilidades, você tem todas as ferramentas. O Alexandre está revelando a idade dele, falou do cinto de utilidades do Batman, já está falando que tem mais de 30 anos, né? O cinto de inutilidade. Ia ter tranqueira assim até. Mas Alexandre, você falou algumas técnicas aí, e falou da questão da ideia do saber dar o próximo passo, que às vezes o terapeuta fica meio perdido realmente nisso. Mas quando a gente fala nisso, às vezes o pessoal pensa que é uma coisa mecânica. Então é uma receita de bolo. É uma receita de bolo a reprogramação mental? Não. Não é. Fiquei feliz, hein? Não é receita de bolo, que fique bem claro. Mas você tem ferramentas que você consegue atingir resultados de maneira mais rápida. Às vezes você tem um cliente, paciente, como queiram chamar, que você está aplicando uma técnica, de repente você não está obtendo o resultado que você quer de maneira esperada. Com a reprogramação mental, você sabe exatamente o que fazer. Tá? Embora não seja um script que você tenha que seguir. Legal. Eu costumo perguntar para o pessoal, falar sempre, que a gente vai ver nessa universidade, né? Isso. Então todo mundo que fez reprogramação e começou a usar, geralmente eu mesmo, que por ter passado, porque todo mundo que faz reprogramação não é um curso teórico. Você aplica a técnica e passa pela técnica. Passa pelo processo. Para não ser um guia que não viaja no caminho, né?
Então geralmente as pessoas costumam falar da técnica, eu gosto mais de tal técnica, eu falo que eu sou suspeito porque pai não tem filho mais bonito ou melhor que o outro, né? Isso. Então não escolhe. Mas que técnicas que você mais gostou ou que você mais usa? Se você não usa o processo inteiro, que técnicas que você mais gostou? Primeiro que eu falei, essa técnica do perdão, ela é fantástica pelo fato de você ter o controle, aquela dispositivo de segurança para você tirar o paciente de uma aberração, uma catástrofe que acontecer, você ressignificar aquele momento, né? É muito forte, porque você trabalha, por exemplo, na ancoragem você trabalha o amor. Amor, gratidão, segurança, alegria, superação. Então, qual o problema que você não trate com esses recursos, com essas sensações? A ideia é justamente essa. Isso. O que eu mais fico feliz é de perceber que os reprogramadores mentais saíram realmente reprogramadores mentais, entenderam qual era a mensagem. Qual era a mensagem? Que é justamente isso. Amor, gratidão, segurança, alegria e superação, vitória, conquista, o que eles não conseguem resolver ou ressignificar na sua vida? Só para pegar o último, que não é o mais importante, é a superação, vitória. Se você pegar ancorar um momento que a pessoa se sentiu capaz, se sentiu, sentiu que era possível fazer aquilo, sentiu que era capaz e sentiu que ela merecia aquela vitória, você já recodificou, ressignificou ali automaticamente por uma âncora as três categorias de crenças limitantes, que é possibilidade, capacidade e merecimento, o famoso PCN. Então, e de maneira rápida. Apesar de mais à frente a gente trabalhar alguma coisa ligada à crença, e cada sessão, a própria conversa ser uma, vamos dizer, uma destruição e reconstrução de crenças em cada sessão. Mas naquela, você vê que a pessoa sozinha ela muda uma série de coisas. Trabalhar efetivamente do PNL e os níveis neurológicos envolvidos. Bem lembrado, a reprogramação foi feita para isso. Quando eu desenhei o trabalho, que eu peguei quem tem essa idade do Alexandre, vai ter escutado a minha não, que era mais novo, eu só ouvi depois, bem gravado. Deve ter ouvido alguns programas que falavam as 10 mais, pegava as 10 músicas do dia e tocava. Numa época eu começava a perceber que alguns clientes chegavam de uma sessão para outra, que eram semanais naquela época, com muita novidade, parecia mulher grávida, né? Aquele monte de novidade. Eu falava, gente, como é que mudou tanto? Aí eu comecei a mapear quais eram as técnicas que eu tinha feito. Você obtinha mais resultado. Aí eu comecei a pensar, e se a gente simplificasse o processo, ver aquela coisa de tanto tempo, dividir 2 blocos de 5 sessões. Aí percebi que tinha uma crença negativa minha no meio, de que as pessoas não podiam pagar. Mas as pessoas não podem pagar para melhorar. Mas aí eles tinham comprado uma televisão caríssima, mais cara do que o tratamento, eles tinham trocado de carro e não precisavam ter trocado, mas não podia pagar aquilo. Aí foi quando eu juntei as duas fases, que era fase 1 e fase 2, né, 5 sessões, juntei um pacote só e falei, ou é isso, ou não é. Mas só que eu mostrava para a pessoa, na primeira sessão de avaliação, aqui fica a dica para quem trabalha com hipnoterapia ou com terapias, eu mostrava para a pessoa o que ela iria obter no processo. Lógico, sem promessas, porque a gente não está aqui para prometer puro nem nada. Está desejado. Isso, você já está fazendo o link com o coach, porque eu já era coach também, então a ideia é, olha, veja, o que vai acontecer é isso, olha, primeira sessão eu vou te instalar tais coisas, eu vou te dar você vai ter um presente que é isso aqui, uma das coisas que eu falo que a gente faz no Reprogramação, o Alexandre está aqui para não me deixar mentir sozinho, né? Eu falo para o pessoal, eu não vou instalar em você, não vou dizer que você tem baixa autoestima, nem vou dizer que você tem pouca resiliência. Eu vou instalar uma boa autoestima em você, eu vou instalar resiliência em você. E aliás, eu costumo ouvir muito dos coaches falarem, é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que vai instalar resiliência.
falei, eu vou instalar em você. Foi uma das técnicas que eu desenvolvi, o centramento resiliente, que é uma maneira de instalar a resiliência. Utilizando âncoras. Âncoras também. Aliás, quem me conhece sabe que aqui tudo gira em torno de âncoras. Tudo gira aqui em torno de âncoras. Então eu vou fazer meu jabá aqui, logo logo vou lançar um treinamento chamado, que não é para muitos, é para poucos, terapeutas e coaches, psicoterapeutas, pessoas realmente que sabem o que querem, chamado Só para os Fortes, trabalhando crenças profundas. Então não vai ser um treinamento para qualquer um e não vai ser um treinamento para todo mundo. Não basta só querer, vai ter que realmente estar capacitado para fazer. Então vamos lá. Você falou da técnica do perdão, tem mais alguma outra técnica, Alexandre? A própria jornada do herói, que eu falei anteriormente, e eu passei pelo processo, essa técnica é fantástica. Ele foi minha cobaia. Foi cobaia e sobreviveu. E assim, é incrível. Incrível. E depois eu fui vendo outras técnicas no processo de estudo de PNL e fui fazendo uma relação com as técnicas que a gente usa na RM, né? Sim. Reprogramação mental. Fantástico. E gerador de novos comportamentos. Que é usado eu uso o GNC, gerador de novos comportamentos, para compor uma técnica chamada recodificação ancestral, né? Instalar em você a qualidade que você precisa e validar nos seus ancestrais. Essa técnica é incrível, fantástica. Já deu para fazer alguns pequenos milagres. O pessoal instala realmente aquilo que ela julga ou ela acredita que está faltando nela. E quando eu falo acredita, eu estou trabalhando em que nível aqui? Sistema de crenças dela. Se eu estou dentro do sistema de crenças dela, facilita todo o trabalho. Então é ela que diz qual é o remédio, e a gente trabalha isso de acordo com aquela situação. Então, Alexandre, aproveitando aí como você é coach e é terapeuta, casos clínicos, casos reais que você tem atendido, que tem usado ou a reprogramação completa ou técnica. Sempre usam uma técnica ou outra da reprogramação mental. Tem casos em que você usa as 10 sessões por completo. Tem casos em que essa mudança ela já acontece na primeira sessão. Tá, e geralmente você dispensa o povo quando sai na primeira sessão ou você contrata o pacote inteiro já? Geralmente o pessoal às vezes prefere fechar por sessão. Okay. A maioria das pessoas fecha por sessão. Né? Então assim, a pessoa já vai sentindo a melhora, quando ela volta na próxima sessão ela já está diferente. Para reprogramação mental isso é um perigo, tá? Porque a pessoa acaba achando, como que eu passei 30 anos da minha vida com esse problema e o cara resolveu aqui em 1 hora, e agora? Aí você gera uma sensação, a pessoa ela tem que entender, tem que levar um certo tempo para poder entender. Mas o outro efeito colateral aí que eu tenho visto, alguns colegas falaram, é o seguinte: ela trabalhou aquilo. Então se você não fechou o pacote com ela, às vezes a pessoa não se permite, inconscientemente, ela não quer melhorar muito. Então às vezes a gente priva o cliente, o paciente, do direito que ele teria de melhorar mais do que aquilo. E às vezes naquele primeiro momento ele não quer, porque ele foi no modelo da quebra, pensando, olha, quebrou, eu era um cara que... Efeito imediato ali. Tá? Exatamente, o imediatismo, porque só na ferida, só espantar as moscas. Ele não está pensando em curar profundamente a ferida. E além disso, vai crescer com aquilo. Não é isso? Isso, ressignificar. Ressignificar de verdade. Tem algum caso específico, Alexandre? Você se lembra? Tem vários casos. Algum que tenha marcado? Tem um caso que a pessoa precisava de se descobrir, como ela não sabia porque ela se sabotava no trabalho, na vida, ela se sentia uma pessoa incapaz, ela não se achava merecedora. Sim, uma das 3 categorias. Né? Isso, ela não se achava merecedora de sucesso, ela sempre se sabotava. Quando ela ia atingir aquele estado que ela desejava, mas que ela não sabia porque ela não queria, ela falhava, de alguma forma ela mesma se sabotava. E nesse processo das sessões que a gente foi descobrindo
traumas de infância, coisas que aconteceram, que marcaram muito essa pessoa. E geralmente tem associado a alguma coisa que aconteceu quando era muito jovem, né? Sim. E essa pessoa ela foi abusada sexualmente e ela descobriu nesse momento da sessão que tinha sido alguém da família. E como ela reagiu? No momento foi muito doloroso e tal, mas eu já tinha Qual era a técnica que você está usando? logo na técnica do perdão. Dando perdão. Ela já Esvaziando os seus esvaziando os trechos do lixo. Ela já teve assim aquela regressão espontânea, começou a contar a história. Como a gente já conhece a técnica de dar âncora, de ancorar, de tirar a pessoa do estado e depois ressignificar aquele momento, ela passou por todos os processos e hoje está bem, já está trabalhando. Hoje já merece? Já merece. Já merece. Ela se achou merecedora. Isso é importante. Temos 3 crenças: possibilidade, capacidade e merecimento. Uma só delas já dá para ferrar o indivíduo. Não precisa muita coisa. Até para quem é coach, está aí ouvindo essa entrevista, uma das crenças que mais pega para executivos, recentemente eu vim a saber que o nome, já dá um nome para isso, como síndrome do impostor, é que uma boa parte dos executivos se sente uma fraude. Isso quer dizer o quê? Que a crença dele negativa não é na categoria de possibilidade. Ele sabe que é possível chegar lá. Ele chegou. Agora, essa crença pode estar na capacidade, ou seja, tem gente mais capaz do que eu. Até aí também não seria nenhum problema. Eu sempre acho que tem alguém mais capaz do que eu, ou menos capaz do que eu. Mas se eu achar que alguém não merece, que eu não mereço estar aqui, que merecia o outro, por exemplo, é um merecimento. Ou eu não mereço estar aqui porque não se acha bom o suficiente para estar ali. Que é capacidade. Não se achar bom, capacidade. Então, síndrome do impostor, ou é capacidade ou merecimento. Um dos dois. Se ele tiver uma dessas duas. Então, para você que é coach ou faz executive coaching e tem medo do executivo porque já tem aquela história do cara é super poderoso, muitas vezes não é tanto assim não. Lembra até o primeiro detalhe: quanto mais no alto, mais sozinho, né? Ele está sozinho ali. E muitas vezes com esse medo, com esse trauma, com essa crença negativa, e quem tem a solução para ele é você. Então, esse é o detalhe. Se você souber como trabalhar isso, o Alexandre já sabe como trabalhar, então, ele, mesmo fugindo dele que coaching não é terapia, né? Coaching não é terapia, ok, mas é ali, ele está com a ferramenta na mão, ele consegue mexer com essa crença que às vezes estava ligada a um processo traumático. Você mexer sofrendo por isso, ele não atingiu o objetivo? O objetivo. Você continua fazendo coaching, né? Dessa maneira. Porque na realidade ele vai se descobrir e ele vai se resolver por si só. Sim. Ninguém cura ninguém, né? Não cura ninguém. Quem está fazendo o trabalho é ele. Alexandre, eu acho que ficou legal essa ideia do caso clínico, porque mostra realmente, como você falou aí, que foi ele que resolveu por ele mesmo. Volta naquela ideia do coach, que o coach tem as perguntas, o coach tem a resposta é dele. Na terapia também, bem feita, pelo menos é assim. Eu costumo dizer que todo processo é um processo heurístico, um processo de descoberta. Ele tem que se descobrir. Então eu quero que você aproveite respeitar agora o mapa do seu paciente, né? Exatamente. Respeitar o mapa dele. São o quê? A PNL diz que talvez se não for o primeiro, um dos primeiros pressupostos é que o mapa não é território. Eu costumo brincar aqui, o Ítalo Carvalho, a gente fala que esse é o primeiro pressuposto que é aprendido. E possivelmente é o primeiro que é esquecido. Logo você vê o indivíduo que fez programação neurolinguística botando o mapa dele em cima do outro e falando, não, é assim que tem que fazer. Opa, pera lá, o seu mapa é assim? Então, se você não respeitar o mapa do outro, você violenta o processo. Aliás, isso sim é invasivo, né? O pessoal fala de ser invasivo ou não. Enquanto você está ajudando o outro a descobrir, não tem invasão nenhuma. Então vamos lá, Alexandre. Uma dica sua para os hipnoterapeutas, para os coaches,
psicólogos, psicoterapeutas, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou dar uma dica básica que foi falada aqui por você, e que é a questão do rapport. Você tem que estabelecer esse rapport no primeiro momento e tem que conduzir esse rapport até durante o processo de transe. Muitas vezes o hipnoterapeuta ele entra em transe junto com o paciente. Se ele está em rapport, ele vai conduzir esse processo para sentir também aquela melhoria, aquela aplicação da técnica e estar ali conectado com o cliente. Eu acho que o rapport é a base de tudo. Gostei, a base de tudo, hein? Você tem algum site, Alexandre? Tenho. Eu estou aqui em São Paulo justamente nós estamos reformulando o site alexandrebezerra.com.br. Nós vamos trazer dicas de coach. Isso é para se esconder. Você vê que apresentei ele como Alexandre Nascimento, ele bota alexandrebezerra.com, alexandrebezerra.com.br. Nós vamos trazer dicas de hipnose, PNL, coach e vai estar muito legal. Então vamos lá, repetir, alexandrebezerra.com.br. Bezerra com Z, normal.com.br. Alexandre, só para relembrar, eu falo para o pessoal sempre, o Alexandre é reprogramador mental autorizado, habilitado pela Sociedade Interamericana de Hipnose. Membro da Sociedade. Membro da Sociedade Interamericana de Hipnose, um dos filiados. Antigos. Mas ele é um dos membros da sociedade. E veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque todos os reprogramadores mentais formados por nós, pouco a pouco estão sendo incluídos, ajustados em nosso site. E se você tiver dúvida se a pessoa é uma pessoa habilitada por nós, entre em contato pelo nosso site, contato@sociedadeinteramericanadehipnose.com e pergunta. O Alexandre você já sabe, ele é. Então, tem gente que me pergunta por que você diz isso. Eu gosto de lembrar que eu recebi muitas pessoas que diziam que tinham feito reprogramação mental e que tinha dado certo. E eu descobri que não tinha feito nem comigo e nem com nenhuma outra pessoa ligada ao nosso, que tenha sido habilitada por nós. Até entrou um logo diferente aqui na nossa tela, hein? Não é um merchandising? Não é um merchandising da HP não. Vamos... Bom, então só relembrando, então se a pessoa não fez comigo, Valdeci Carneiro, e não fez com ninguém que foi formado pela Sociedade Interamericana de Hipnose como reprogramador mental, ela fez um outro trabalho de reprogramação mental. Eu não sou dono dos nomes nem dos termos, não dá para ser. Irregistrável e impatenteável. O que acontece é que ele pode ter feito um processo melhor do que o nosso, pior do que o nosso, mas não mesmo. Então é só para colocar os pingos nos is, dar César o que é de César, né? Então se você quiser conhecer este processo, uma das pessoas autorizadas, representante autorizado, terapeuta habilitado, é o Alexandre Nascimento, o Alexandre Bezerra, que ele agora acabou de revelar para nós, é um dos terapeutas habilitados, ok? Então Alexandre, eu te agradeço, foi muito bom falar com você, foi muito bom saber que você está usando na sua prática clínica, no seu atendimento de coach também, que querendo ou não é clínica também. Clínica também, e eu agradeço a oportunidade, o convite, por estar aqui e compartilhar com você os sucessos, os aprendizados e aprender mais ainda estando aqui. Aprendemos juntos. Para mim é uma honra. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado.